Salve F1 Maníacos, tudo beleza? Eu sou o Gabriel Gavinelli e esse é o F1 Mania em Dia, quadro que traz para vocês aí de segunda a sexta-feira, sempre às 19 horas no horário de Brasília, aqui no YouTube, alguns dos principais destaques do esporte a motor. E hoje é quinta-feira, dia 4 de fevereiro, e eu trago para vocês aqui com exclusividade uma entrevista com o vereador de São Paulo, Rubinho Nunes, do Patriotas, responsável aí pela criação da CPI da Fórmula 1. Mas antes eu já peço a você, então, que curta esse vídeo, compartilhe o conteúdo com seus amigos, seus colegas, seus familiares, aí nos seus grupos também de Fórmula 1, enfim, onde você puder, isso é muito importante aqui pra gente, então deixa aqui o seu curtir e claro, se você não é inscrito no canal, então aproveita, inscreva-se agora, clica aqui embaixo e ative também o sininho para receber as notificações assim que os vídeos da F1 Mania forem ao ar. Roda a vinheta! Então é isso, amigos, vou trazer para vocês aqui alguns trechos da entrevista que eu realizei hoje com o Rubinho Nunes, como eu já disse, vereador do Patriotas, lá na Câmara de São Paulo, responsável, né, primeiro pela suspensão ali do contrato da prefeitura, né, entre a prefeitura de São Paulo e a Fórmula 1, e agora, então, ele conseguiu coletar as assinaturas e protocolou um pedido da CPI da Fórmula 1 em São Paulo, tá legal? Então, confira aqui alguns trechos da entrevista e você pode também acompanhar, caso você queira, na íntegra. E aí vão ser duas opções. Você pode ou então acompanhar no F1 Mania em Ponto, podcast que vai ao ar aí de segunda a sexta-feira comigo e com Carlos Garcia. A gente também trouxe lá a entrevista na íntegra e eu vou postar aqui no YouTube também a entrevista na íntegra aí com vídeo, tá legal? Então você tem essas duas opções para ver essa entrevista na íntegra. Então confira agora alguns trechos da entrevista que eu fiz com Rubinho Nunes, vereador de São Paulo do Patriotas e responsável pela CPI da Fórmula 1. Bom, Gabriel, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade, é um prazer estar com vocês aqui. Deixo um abraço para todos os telespectadores, aí todo mundo que está nos acompanhando. De antemão é importante falar, eu sou fã de Fórmula 1, adoro automobilismo, mas é triste o que eu me deparei, o que eu encontrei aqui em São Paulo no contrato da Fórmula 1. É triste um evento que é histórico na cidade de São Paulo ser usado e malversado pela prefeitura. Eu espero que o evento aconteça, mas o fato de eu ser fã de Fórmula 1, de eu gostar de automobilismo, como todo mundo que está acompanhando aqui, como você gosta, não autoriza o prefeito, não autoriza a cidade de São Paulo a adotar medidas ilegais, ilícitas, ferir regras de direito administrativo e jogar nosso dinheiro na lata do lixo num esquema extremamente mal contado que agora eu estou conseguindo apurar aqui alguns documentos, já fiz uma investigação grande e vai ser um prazer contar para todo mundo aqui o que eu encontrei. Mano, show de bola. Então eu já vou direto a essa pergunta aí. Talvez as pessoas que estejam assistindo a gente não saibam do que tá rolando com o contrato. Então eu queria que você explicasse pra gente, desde da justiça ela ter bloqueado, a pedido seu, um processo que você abriu, até a gente combinando agora com essas... a gente conseguiu coletar, você conseguiu coletar 19 assinaturas para poder protocolar, então, esse pedido de CPI. Rubinho, eu queria que você explicasse pra gente o que aconteceu aí com esse contrato e o problema que envolve aí a prefeitura e esse contrato com a Fórmula 1. Bom, hoje o contrato da prefeitura com a MC Brasil, que é a empresa que em tese realizaria a Fórmula 1, está suspenso por uma decisão judicial dada pelo Tribunal de Justiça numa ação popular que eu movi contra a prefeitura de São Paulo. Confesso a todos, na época eu não imaginava que eu ia encontrar o que eu encontrei. O contrato só me parecia suspeito, era um contrato de 100 milhões de reais para a realização da Fórmula 1 em São Paulo. O contrato foi feito sem publicidade, ele estava em sigilo, não houve licitação para contratar a empresa, e tudo isso me soou muito estranho. Eu entrei com uma ação popular e, liminarmente, foi suspenso o contrato. A partir daí, eu comecei a investigar o que estava acontecendo. Quem era a empresa MC Brasil, qual era a vinculação dela, o que tinha relacionado com a Fórmula 1, tudo isso. E aí, o que eu encontrei? Partindo bem do começo aqui para o pessoal entender. Bom, a prefeitura fez um contrato e pagou para a Fórmula 1, veja só, Fórmula 1, o valor de 17 milhões no dia 5 de janeiro deste ano. Por esse valor de 17 milhões, a prefeitura comprou o direito de realizar o Grande Prêmio de Fórmula 1 do Brasil aqui em São Paulo e o Name Rights, ou seja, a possibilidade de mudar o nome de GP do Brasil para Grande Prêmio de São Paulo. Vocês podem ver que agora passou a falar Grande Prêmio de São Paulo. Isso custou 17 milhões de reais. Até aí tudo bem, é normal isso, você compra da Fórmula 1 e paga. A prefeitura então adquiriu os direitos de realizar. Ela tinha duas opções a
partir de então? Ela poderia ela mesma realizar o Grande Prêmio, custear tudo, lucrar com bilheteria, lucrar com direitos de TV, lucrar com publicidade. Ou então, ela poderia vender, licitar, abrir o certame para que empresas viessem até a prefeitura e pagassem para usar o autódromo e para poder realizar o GP, visto que a prefeitura já tinha pago, ela tinha esse direito. Bom, a prefeitura não fez nenhuma das duas opções. A prefeitura fez um contrato com uma empresa chamada MC Brasil e pagou mais 100 milhões de reais para que essa empresa realizasse o Grande Prêmio. Tudo isso sob sigilo, sem ninguém saber da onde saiu, por que seria 100 milhões de reais, o que cobriria esses 100 milhões de reais. Bom, eu tive acesso ao contrato. E aí começa a coisa a ficar pesada. O que acontece? A prefeitura se obrigou, a fazer reformas no autódromo, 2, a se responsabilizar, por exemplo, se explodir ali os boxes no abastecimento, de cair tudo abaixo, a prefeitura é responsável pela reconstrução de tudo aquilo. A prefeitura se comprometeu a montar um escritório por prazo indeterminado na cidade de São Paulo para a empresa MC Brasil. E aí a gente vai falar, não, mas é um evento vantajoso para a cidade. Não é, porque o lucro de bilheteria fica para a empresa MC Brasil, o lucro de publicidade fica para a empresa MC Brasil e de TV. A gente vê nos números ali que a prefeitura fala no processo, que dá na casa de 1 bilhão, que é vantajoso, quando a gente coloca TV, mas não entra a conta de TV para a prefeitura. Ou seja, a única coisa que a prefeitura eventualmente poderia vir a ganhar é com tributação na rede hoteleira. Só que a gente está no meio de uma pandemia e a gente não sabe nem se vai ter rede hoteleira para investir nisso. Ou seja, a prefeitura está jogando 100 milhões de reais para uma empresa vir fazer o evento, lucrar, e a prefeitura não ganha nada. E aí, já me alongando um pouquinho, Gabriel, não sei se eu posso aqui, mas aí... Fica à vontade, Rubinho. Vamos lá. E aí eu fui investigar quem era a MC Brasil. Bom, a MC Brasil ela não existia até setembro do ano passado. Existe uma empresa chamada Manado Participações, é o que a gente chama de empresa de prateleira. O contador monta uma empresa, ela fica parada, desde 2018 essa empresa estava parada, e a Manado ela até 31 de agosto do ano passado, ela estava parada. No dia 1º de setembro, o Grupo Mubadala, que é um fundo de investimento dos Emirados Árabes, compraram essa empresa Manado pelo valor de R$100, que é o valor das cotas dela. E aí esses R$100, essa empresa passou a chamar MC Brasil. 3 holdings que ficam sediadas em Delaware, que é um paraíso fiscal, isso tudo eu fui investigando agora nesse último mês, compraram essa MC Brasil e aumentaram o capital social dela de R$100 para R$120, R$40 para cada empresa. E isso é um ponto importante, porque se der um problema muito grande, cada sócio responde no valor das cotas, R$40. Deu um prejuízo de 100 milhões? Responde com R$40. A gente vê que já está errado aí. E aí essa empresa, a Mubadala saiu, ficaram essas 3 holdings, certo? Uma empresa que nunca organizou um campeonato de carrinho de rolemã, pegou um contrato milionário, sem expertise, sem experiência, para realizar o Grande Prêmio. E aí não existe nenhuma vinculação. O máximo que veio foi uma carta de intenção da Fórmula 1, porque a prefeitura indicou essa empresa e tinha o contrato firmado com ela. Tudo isso muito estranho, muito suspeito. A empresa não tem experiência, não tem base, então ela teria que entrar pela licitação, mas o capital dela não é compatível com 100 milhões de reais que a empresa vai jogar de caixa, que a prefeitura, perdão, vai jogar de caixa para essa empresa. Uma empresa de R$120 vai receber 100 milhões, um escritório e todo o lucro da Fórmula 1. E aí a gente para e pensa, se esse dinheiro vai para uma empresa que está com sede em Delaware, que é um paraíso fiscal, a gente não sabe para onde esse dinheiro vai parar depois. Não dá para rastrear. Tudo isso é muito estranho. Então aí, a partir daí, eu apresentei o pedido de CPI, consegui as 19 assinaturas aqui na Câmara de São Paulo para investigar até onde vai esse contrato e as partes aqui da prefeitura que estão envolvidas. Gabriel, o evento é importantíssimo para São Paulo. Primeiro porque é um evento histórico, ele faz parte da cultura do brasileiro que é amante de Fórmula 1, ele faz parte da Fórmula 1 no mundo. A gente tem fatos históricos que acontecem em Interlagos e esse evento tem que ser mantido, primeiro, pelo esporte, segundo, acho que tão importante quanto, para a cidade de São Paulo. Afinal de contas, ele pode ser muito lucrativo e pode ser muito vantajoso se ele for feito da forma correta. A questão é que, da forma como a Prefeitura de São Paulo está querendo fazer esse ano, é completamente desvantajoso para São Paulo. É um dinheiro que está sendo pago para uma empresa vir aqui lucrar, pegar todo o lucro e ir embora, e a prefeitura não lucra nada. Se a prefeitura vai investir capital, se a prefeitura vai se responsabilizar, se a prefeitura vai reformar o autódromo, adaptar, se a prefeitura, inclusive, assumir uma exclusividade que não pode, por exemplo, ter outros grandes prêmios como o da Fórmula E, por conta desse contrato com a Fórmula 1, a prefeitura tem que ter lucro. A cidade de São Paulo tem que ter lucro. E não se resume à rede hoteleira esse tipo de lucro, tá?
o lucro de São Paulo, ele tem que vir na forma de arrecadação tributária, na forma de bilheteria, na forma de direito de TV. Ele tem N formas para vir para São Paulo que, infelizmente, não foram observadas por esse contrato ilegal que foi celebrado. O que eu quero, o que eu busco com essa CPI é criar uma alternativa para que a prefeitura refaça o contrato e que aí se torne vantajoso. Mesmo que esse ano, por conta da pandemia, a conta fique zerada, já estaria ok para manter o Grande Prêmio no calendário da Fórmula 1, isso também é importante pelos próximos anos. Só que do jeito que está agora, a prefeitura está jogando dinheiro na lata do lixo, está mantendo o Grande Prêmio aqui e simplesmente não está tendo lucro nenhum. Dessa forma, não é interessante para São Paulo. A gente está falando de dinheiro do pagador de impostos, dinheiro da população que pode ser investido em outros pontos, e se há o retorno, a gente pode aumentar o investimento na cidade de São Paulo. Infelizmente, nenhuma dessas opções foi observada pelo prefeito Bruno Covas. Perfeito, perfeito. Rubinho, e aí a gente tem, então, por exemplo, um cenário que o contrato agora, ele foi suspenso lá pela Justiça, né? Então ele passa agora pelo Tribunal de Contas, né? Imagino que ainda não saiu ainda não saiu a decisão aí do Tribunal de Contas, mas eu também fui atrás aqui e vi que é possível, né? Então que a gente faça, por exemplo, que a prefeitura contrate uma empresa sem a necessidade da licitação, né? Algumas maneiras aí jurídicas disso acontecer e o contrato não ser considerado ilegal, né? E aí agora eu pergunto para você, o contrato sendo considerado ilegal, tendo em vista que São Paulo já pagou uma parte desse dinheiro, não seria mais desvantajoso para a cidade hoje perder por algum motivo esse contrato e além de ter gastado dinheiro, a gente ficar sem a Fórmula 1 aqui ainda em São Paulo, Rubinho? Então, Gabriel, restam alternativas para a prefeitura. Acho que desvantajoso é a prefeitura jogar dinheiro em um negócio que não vai dar certo. São 100 milhões de reais e a prefeitura ainda pode ter problemas com o Grande Prêmio de Fórmula 1. Se esse contrato for suspenso, tem duas opções. Ou a Fórmula 1 estorna um valor para a prefeitura, isso pode acontecer, ou o prefeito responde com o próprio patrimônio e aí ele tem que restituir o dinheiro. Afinal de contas, foi um gasto indevido que ele gerou na qualidade de prefeito. Ou seja, esse valor que já foi pago vai retornar para o caixa da prefeitura. O ponto que a gente tem que trabalhar é o seguinte: a prefeitura adquiriu os direitos de realizar o Grande Prêmio. Se não for por essa empresa, a prefeitura pode abrir licitação para que empresas especializadas nisso participem do certame, paguem para a prefeitura para realizar o evento, e aí a prefeitura realiza o Grande Prêmio de forma lucrativa e vantajosa. Ou então, a própria prefeitura realiza o evento, não acho que seja o cenário ideal, mas é menos ruim do que a prefeitura pagar para alguém lucrar e simplesmente não retornar. Em qualquer das alternativas, o Grande Prêmio pode acontecer. O que não vai acontecer é se a prefeitura ficar brigando no processo, um processo que ele provavelmente vai ter êxito contra a prefeitura, ou seja, a prefeitura vai perder, já tem uma liminar contrária a ela. Eu juntei toda essa documentação dessa pesquisa que eu fiz de janeiro para cá, no processo na última sexta-feira, isso para embasar o juízo, levei ao Ministério Público. A gente tem o Tribunal de Contas como órgão opinativo. A decisão do Tribunal de Contas ela não gera efeito de sentença, apenas o Tribunal de Justiça que tem essa decisão. A decisão do Tribunal de Contas, ela opina, ela dá parecer e ela embasa uma decisão que venha do Tribunal de Justiça, que hoje está mantendo suspenso o contrato, e dada a gravidade de tudo que eu apurei, eu pretendo inclusive levar isso à imprensa, tornar isso público assim que possível, mas dada a gravidade do apurado, muito provavelmente o Grande Prêmio do Brasil, se for mantido dessa forma, vai continuar suspenso. Quando a gente olha o calendário da Fórmula 1, ele consta ainda a ser definido, ele que já era um Grande Prêmio dado como certo, agora ele consta como que vai ser definido, acho que pela pandemia e também por conta da decisão judicial. A Fórmula 1 agora vai ser intimada também a participar do processo, e aí acho que alguns pontos vão ser esclarecidos até pelo compliance da empresa. Perfeito. Então dá para a gente afirmar, sem dúvida nenhuma, que hoje a gente tem a Fórmula 1 correndo riscos, né, de não acontecer realmente em São Paulo. A gente tem, você colocou muito bem, que o nome muda para GP de São Paulo. Então a gente pode afirmar aqui, sem dúvida nenhuma, que hoje a gente tem uma situação em que a gente pode não ter a corrida aqui no Brasil esse ano, né, Rubinho? Exatamente. Hoje a corrida está suspensa, a gente pode ter uma situação que pode não ter, dada a proximidade do evento. A gente está falando de um evento que aconteceria no final do ano, mas pela complexidade de tudo isso, ele começa a ser pensado a partir de agora, e estando suspenso por conta dessa decisão judicial, tudo isso fica postergado. Seria adequado que a prefeitura recuasse nesse ponto, tomasse medidas para adequar a legislação e aí realizar o evento. Me surpreende, inclusive, a tentativa da prefeitura de sustentar um contrato ilegal. E aí tem
tem um ponto que eu não tinha mencionado, Gabriel. A própria Procuradoria mencionou no parecer para a lavratura do contrato da Fórmula 1 3 pontos irregulares feitos pela Prefeitura. A Procuradoria da Prefeitura apontou as irregularidades em parecer. Ponto 1, o contrato não tinha tradução juramentada. O contrato feito em inglês, ele tem que estar em português. Ponto 2, a própria Fórmula 1 não tinha assinado o contrato. E ponto 3, não tinha um representante da Fórmula 1 aqui no Brasil. Me causa estranheza tremenda que a prefeitura tenha cometido tantos atropelos, tantos atos ilegais na realização do contrato, um contrato grande, um contrato complexo, feito no atropelo, sem observar regras elementares de direito público, e isso colocou essa situação agora. A pura negligência da prefeitura coloca em risco o Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1. Pois é, amigos, então a gente viu que a situação é muito grave e hoje a gente não teria um GP acontecendo em São Paulo. Essa é a situação, né? Como o Rubinho trouxe aí pra gente, vários problemas no contrato entre a prefeitura e a Fórmula 1, né? E isso precisa ser resolvido a tempo para que a gente realmente tenha uma corrida ainda em 2021, aqui o GP de São Paulo, né? Será a primeira vez aí que o GP do Brasil passa, na verdade, a ser chamado GP de São Paulo, mas os problemas são grandes em torno do contrato, tá legal? Então, ó, fique ligado aqui no nosso canal que eu tô sempre em contato com o Rubinho e a gente vai trazer novidades sim, assim que a gente tiver, assim que o processo andar e novas informações surgirem a respeito disso. Claro, é uma coisa que a gente está bastante preocupado aqui, todos nós desejamos a Fórmula 1 aqui no Brasil, mas claro que tem que ser feito com transparência e principalmente com respeito ao dinheiro público. Então é isso, fique ligado no canal aqui da F-Mania, que a gente vai trazer aí em primeira mão e também em exclusividade todas as informações referentes à CPI da Fórmula 1 em São Paulo e o que ela pode causar, né? Se no final a gente teremos ou não o cancelamento aí da corrida, tá legal? Então o vídeo de hoje foi esse. Peço de novo para vocês que curtam o vídeo, é muito importante aqui pra gente. Também compartilhem o conteúdo com seus colegas, amigos, parentes. Claro, deixe o seu comentário aqui. Então o que você acha disso? Será que a gente vai ter mesmo o cancelamento da Fórmula 1 em São Paulo, né? A primeira vez que teríamos o GP de São Paulo, será que ele vai acontecer ou não? Deixa aqui o seu comentário, vamos bater um papo aí sobre isso, tá legal? Então fico por aqui, amanhã, sexta-feira, a gente volta com mais informações sobre esporte a motor. Um grande abraço e até mais!